Senhora Aline, nesse tempo que a senhora está com o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, a senhora comprou passagem para o filho do presidente Lula, Lulinha, com dinheiro do Careca, do INSS? Não. Não. A senhora, por um acaso, tirou dinheiro do cofre e entregou para o Lulinha, filho do Lula? Não. Então, o que a senhora falou aqui não vai servir nada para o relatório e nem para a presidência dessa casa, que esse era o objetivo. Mas então vamos conversar sobre quem era o Careca do INSS e o que ele de fato fez. Eu pediria que colocasse uma tela que é repetitiva, mas importante, que eu vou chegar nela. A senhora chegou a conhecer a AMBEC, associação que o Careca fazia parte? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio. E o Maurício Camisotti, amigo, chefe do Careca? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio. AMBEC, SEBAP e UNSBRAS são as três entidades que faturaram 50 milhões por mês. O Camisotti, que a senhora prefere ficar em silêncio, ele apareceu no escândalo da CPI da Covid. Ele foi responsável por intermediar a vacina superfaturada Covaxin. Camisotti era sócio oculto da operação junto com Danilo Trento e Francisco Maximiano. A senhora já ouviu falar em algum deles? Não. Na mesma época, Flávio Bolsonaro, a senhora já ouviu falar nele. Ele arrumou uma agenda para o Danilo Trento e o Maximiano no BNDES, em plena pandemia, e viajou com ele para Las Vegas. Flávio Bolsonaro. Está aqui, ó. Flávio Bolsonaro também pediu que o presidente do BNDES recebesse o dono da Precisa. Isso foi noticiado em toda a imprensa. Também, Flávio Bolsonaro viajou aos Estados Unidos com o diretor da Precisa, que é aquele escândalo de baratear e superfaturar os preços da Covaxin, que na época o governo Bolsonaro queria comprar. E o Danilo Trento reapareceu depois no aeroporto de Congonhas, recentemente, com o senhor Virgílio, procurador do INSS. O senhor Virgílio deu aval para estas entidades que eu me referi, que foram fraudulentas, junto com José Carlos Oliveira. José Carlos Oliveira, a senhora já ouviu falar nele, dona Aline? José Carlos Oliveira? Está fazendo uma pergunta, a senhora já ouviu falar em José Carlos Oliveira? Já esteve lá com a senhora? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar. Zé Carlos Oliveira, inclusive, levou para o Ministério da Previdência para ser o seu consultor jurídico, o senhor Virgílio, que foi quem fez essas empresas que eu coloquei aqui, AMBEC, SEBAP e UNSBRAS, que a senhora prefere, não se lembra, prefere não dizer sobre elas. Mas foram essas empresas que enriqueceram o Careca. O Careca ficou rico a partir dessas empresas. Para se ter uma ideia, a AMBEC, vamos lembrar disso, pessoal, a AMBEC, ela tinha 3 filiados. Quando ela ganhou o ACT, em 2021, ganhou o ACT de quem? Zé Carlos Oliveira, governo de quem? Jair Bolsonaro. E passou para 30 milhões depois. Sai de uma arrecadação irrisória de R$ 135 para 30 milhões, a AMBEC. Desde 2021 que ela recebeu esse ACT, e foi aí que ele foi enriquecendo, e também o Careca, e formou esse império. Mas esse passado não sei se interessa para a relatoria, porque nada foi lembrado em relação a isso. Apenas queriam saber a resposta, que a senhora já disse que não, que o Lulinha não tinha a ver com isso. Decepcionou muito quem fez as perguntas. A Polícia Federal identificou Alexandre dos Reis, agora, e aí eu vou chegar aí, como sócio de uma offshore do Careca do INSS, a Camilo e Antunes Limitada, que é sediada nas Ilhas Britânicas. Essa empresa, Camilo e Antunes Limitada, nas Ilhas Britânicas, a senhora sabe que pertence ao Antônio do INSS? Vou ficar em silêncio. Vai ficar em silêncio, pois pertence a ele. Aí nós vamos fazer as ligações que estão ali, ó, e que o presidente nunca coloca para a gente poder investigar. Por isso que deu aquela confusão toda na reunião passada, só deve ter acompanhado, deu um tumulto danado,
porque a votação foi fraudada e, ao mesmo tempo, nós não pudemos colocar os nossos requerimentos. Inclusive esse aí, ó. Eu vou mais uma vez apresentar para ver a ligação é tão clara com esse caso e dizer que isso não tem nada a ver com o careca do INSS, mas o Lulinha tem, porque ouviu dizer isso e aquilo. Mas isso aí é claro, ó. Vamos ver. Mais uma vez. Isso sem falar no Zetel, no Vorcaro, que tiveram também uma relação muito promíscua, inclusive com a Clava Fort Bank. E é dinheiro que veio dos aposentados do Banco Master, que foi formado esse banco a partir do governo Bolsonaro e dado crédito consignado no governo Bolsonaro. E esse crédito consignado foi parar lá na Clava Fort Bank. E eu não posso quebrar o sigilo da Clava Fort Bank porque não é votado o requerimento aqui. Mas ele é muito importante que isso aconteça, porque nós vamos ver a ligação do dinheiro do aposentado que foi parar no Clava Fort Bank, que é um banco de uma igreja, por incrível que pareça. Mas voltando ao Flávio Bolsonaro, para não ficar apenas no Zetel, assim, tem que falar nesse caso do Zetel, porque o Zetel é cunhado do Vorcaro. E o Zetel era pastor, ou é pastor, na igreja da Lagoinha. Então, a relação entre Zetel e Vorcaro são imensas. Se o Vorcaro é convocado e o sigilo é quebrado, por que não se pode quebrar do Zetel, que é o sócio e quem organiza toda a economia, inclusive, que acontecia? Mas no caso do Flávio Bolsonaro é muito claro. Ele formou uma advocacia, isso depois de comprar uma casa de 6 milhões, que ele disse que era por causa de uma loja de chocolate, agora depois justificou que era por causa dessa advocacia, mas a advocacia só existiu depois disso. E ele contratou uma pessoa, não sei se a senhora já ouviu falar, já teve lá, Letícia Caetano dos Reis. A senhora já ouviu falar, já esteve lá? Nunca ouvi falar. Essa Letícia Caetano dos Reis, ela foi agora e é administradora do escritório de advocacia e ela é irmã do Alexandre Caetano dos Reis, que é esse que me referi aqui, sócio do careca do INSS, aquele lá. E nessa brincadeira, essa Camila Antunes Limitada, que tem lá nas Ilhas Caimãs, ou sei lá onde, no paraíso fiscal, Ilhas Virgens Britânicas, essa operadora acabou passando um recurso de R$120 mil, fora aonde funciona a mansão, que funciona o escritório do Flávio Bolsonaro, que foi facilitado também pelo BRB, que é um banco ligado ao governador Ibanez, que tem tudo a ver também com a existência do Banco Master e do Vorcaro. Isso aí é um caso grave, ele precisa ser analisado. Como que essa mansão foi adquirida por empréstimo suspeito no BRB, como que esse escritório de advocacia contratou a Letícia Caetano, que é irmã do Alexandre Caetano dos Reis, que já estava no caso da Covaxin, e como isso chegou até careca do INSS, que é sócio desse Alexandre. Essa é uma coisa importante que a gente precisa de ver aqui durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mas é sempre bom repetir, o deputado Pimenta colocou isso aqui muito claro, que essas coisas não começaram agora, em 2023. Esse enriquecimento e essa roubalheira do INSS, ela começou há muito tempo, especialmente com entidades picaretas como essa Ambec, do Careca e do Camisote. Começou lá atrás, no governo Temer, e este caso específico no governo Bolsonaro, e veio até agora. Está sendo desvendado agora no governo do presidente Lula, porque denúncias foram feitas no governo Bolsonaro, isso já ficou tão claro aqui, que é até chato ficar repetindo. Mas apenas agora é que isso está sendo verificado, porque se impedia na época de verificar. Teve um senador atualmente, que era ministro na época, ele foi retirado do ministério, porque ele estava investigando a família, inclusive o senhor Flávio Bolsonaro. Ele foi, então, demitido do governo Bolsonaro. Isso também, nós já vimos, essa história é antiga. O fato é que todo este passado levou a este quadro de dívida dentro do INSS aos aposentados, que agora, felizmente, estão recebendo o recurso de volta. Mas, é claro, fica prejuízo ao erário, por mais que a gente ainda consiga trazer os recursos que foram roubados. Se a senhora pudesse ajudar, talvez mais recursos nós pudéssemos trazer do rombo que o careca do INSS deu, para que o erário público sofra menos com isso. Muito obrigado. Obrigado, Excelência.